Nintendo Switch 2 com uma telona, mega armazenamento e com um novo Mario 3D. Seria bom demais pra ser verdade? Bora falar sobre esses rumores aqui agora, simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. E como eu sempre digo galera, não para de sair rumor, informação referente ao Nintendo Switch 2, ao sucessor do Nintendo Switch, que a gente não sabe ainda nada dele oficialmente, porque a Nintendo não deu um pio, mas tá vazando informação para tudo quanto é lugar. E agora chegou a vez de mais informações. Deixa eu transicionar a tela para vocês, 1, 2, 3 e foi. Estamos aqui no site Nintendo Soup, tá? Para falar sobre o rumor de detalhes de especificações do Nintendo Switch 2 em seu lançamento, tá? Vamos lá, eu já trouxe para vocês alguns rumores, e um deles é o da Video Game Chronicles, que é o mais, digamos assim, sustentável que a gente tem. Não digo sustentável, mas tipo robusto, né? Aquele que a gente pode talvez mais acreditar devido ao que a Video Game Chronicles representa e as fontes delas, etc, né? E aí nós temos um leaker, na verdade um insider, um cara que sempre tá falando algumas coisas referentes a Nintendo e algumas vezes acerta, as outras não, que se chama Nate the Hate. Esse cara tá sempre nas paradas, a galera sempre leva em consideração o que ele fala, tá? Então esse rumor aqui que eu vou falar pra vocês é baseado nas informações da Video Game Chronicles e os comentários do Nate the Hate, e a Video Game Chronicles comentando os comentários do Nate the Hate, que era comentando o vazamento da Video Game Chronicles. É uma doideira, tá? Mas eu quero deixar isso claro pra vocês. Por quê? Porque tudo isso que eu vou falar aqui é o que eles chamam de informação especulativa. Que é o seguinte, a gente tem um vazamento, hoje tem uma informação que algum leaker traz e tal, e aí de acordo com algumas fontes meio desconexas, de acordo com algumas informações de pessoas talvez não tão confiáveis assim, eles vão ligando os pontos daquilo mais confiável que eles têm, tá? Então é basicamente isso que aconteceu aqui. O Nate the Hate, ele tem várias informações, recebe informações de vários lugares, e ele conectou alguns pontos de acordo com o que a Video Game Chronicles falou e fez um podcast comentando sobre isso junto com o MVD, que é um outro cara aí da indústria, desenvolvedor, etc, tá? Entendeu da onde que veio tudo isso aqui? Então assim, são informações especulativas, pode ser que não sejam reais, mas baseado no que eles sabem e baseado no que eles escutaram de disse-me-disse, pode acontecer, tranquilo? Só pra você entender da origem de tudo e que não é uma parada tão robusta quanto a própria Video Game Chronicles falou. Bora então direto pra lista de especificações que o Switch 2 pode ter. A parada é o seguinte, galera, eu vou abaixar tudo aqui, tudo isso que tá escrito aqui na coisa que eu já expliquei pra vocês de uma forma mais detalhada. E aqui são as especificações. Seria uma tela de 8 polegadas LCD, e a gente já falou aqui um vídeo específico sobre isso. Teoricamente a Nintendo vai lançar o Nintendo Switch 2 sem tela OLED, mas com tela LCD maior, tá? E aí pra você ter uma noção de qual é a diferença do tamanho de tela, é basicamente isso aqui, ó. Essa verdinha é a tela atual do Switch V1, não é do OLED. A do OLED estaria por aqui mais ou menos assim, ó, no meio termo. E essa tela meio roxa aqui seria como se fosse a tela do Switch 2 de 8 polegadas. E aqui tem uma comparação. É como se o Switch 2 pegasse todo o espaço que o Switch tem, sem as bordas dele, e fosse tudo uma tela, tá? E essa tela aqui é como se fosse a tela do Switch 2 agora, que a gente já conhece, tá? É basicamente isso. Se você não sabe a diferença das telas do Switch normal, Switch V2 pro Switch OLED, dá uma olhadinha nos vídeos dos cards que eu mostro pra vocês. Às vezes você nunca teve o OLED, ou às vezes você já partiu direto pro OLED, você não sabe a diferença, mas tem bastante diferença de tamanho de tela, tá? Bom, galera, sobre isso aqui eu já falei no vídeo específico, eu acho que isso pode acontecer, a Nintendo pode não lançar uma tela OLED de fato, poder economizar no custo do novo console, mas pra mim é um downgrade, porque a tela OLED ela é insubstituível. Você tem telas LCDs boas, de boa qualidade, IPS, tudo, mas não consegue chegar numa tela OLED, principalmente por causa do contraste da tela OLED, do preto que é totalmente preto. E assim, só pra vocês entenderem rapidamente, uma tela LCD IPS que seja, ela tem painel de LED atrás para poder fazer com que a tela LCD seja iluminada e a imagem passe para você. E aí tem
tem telas que são mais complexas, que tem vários pontos de iluminação, e tem telas que são menos complexas, geralmente com 4 pontos de iluminação a cada canto da tela. Isso faz com que onde esse painel exista, aquele preto, aquele cinza fica mais claro, fica mais esbranquiçado, não é um preto de verdade. Por isso que a tela OLED, o preto é preto. Por quê? Porque os pixels da tela OLED, eles são retroalimentados. Ele não tem um painel de LED atrás para poder iluminar. Cada pixel tem sua própria iluminação. Então quando é preto ele desliga a iluminação. Por isso que é mais fidedigna e o contraste é mais forte, tá? Então assim, não há tela IPS LCD que bata de frente com uma tela OLED. Não existe, tá? A gente tá falando de telas de boa qualidade porque o Switch usa telas de boa qualidade. Agora, lógico, tem telas LCDs muito boas que pode ser que venha esse tipo de tela e o Switch acaba ficando bom, né? Com uma tela boa, mas não comparável ao OLED. Nunca será comparável à tela OLED, tá? Então vamos lá. Armazenamento, 512 GB de memória interna de armazenamento é o que eles dizem que pode ter. Eu acho que é muita coisa, principalmente porque o Switch 2 tem que vir com SSD NVMe. Se o Switch 2 vier com armazenamento interno flash novamente, não vai dar bom. Por que não vai dar bom? Porque os jogos de nova geração, eles se utilizam dessa memória rápida, dessa leitura de memória de armazenamento rápido, para poder conseguir fazer rápidos loads, rápidos carregamentos de textura junto com a memória de processamento. Então assim, não vai ser legal para portes de jogos da atual geração que tenha memória flash, que tenha a memória que tem hoje no Switch. Tem que ser uma memória SSD, memória de armazenamento que eu tô dizendo, tá? Senão vai dar ruim. Eu acho que 512 é muita coisa, eu ainda especulo que deve vir por volta de 256 de SSD, tá? Talvez uma opção 512 mais cara, pode ser uma possibilidade. Lançamento para o final de 2024, entre setembro e outubro. Isso aqui é uma coisa que a gente já especula, né, que vai acontecer por causa dos reportes da Video Game Chronicles. E aí também pode ser que eles utilizem um novo formato de cartucho, né, mais ou menos DS 3DS. O DS é retrocompatível com o cartucho do DS, mas o formato do cartucho 3DS é diferente. Pode ser uma possibilidade. E aqui tem um ponto interessante, que é o seguinte: se for utilizado SSD, o cartucho não pode ser mais lido diretamente dele os jogos. Então pode ser que os jogos tenham que ser instalados na memória do Switch, igual é com o PS5 e Xbox Series, por causa da velocidade de leitura do armazenamento. A não ser que os jogos de retrocompatibilidade, caso tenha retrocompatibilidade, leiam diretamente do cartucho, igual o Switch funcione, tá? E aqui a grande cereja do bolo, que é o lançamento de um novo Mario 3D, de acordo com 3 a 4 fontes. Eu escutei o podcast Nate the Hate, que ele fala sobre Mario 3D. Eu não escutei o podcast todo, mas a parte que ele falou de Mario 3D, eu não percebi, pode ser por causa do meu inglês e tal, que ele tenha falado que tenha 3 ou 4 fontes diferentes. Mas ele fala sobre Mario 3D ser a melhor possibilidade de lançamento para o Nintendo Switch. Bom, eu não sei, sinceramente, se isso pode vir a acontecer. Por quê? Porque Mario 3D, o único console que lançou com Mario 3D foi o Nintendo 64, né? Que foi o Mario 64. Depois disso, o GameCube veio com Luigi's Mansion e falhou miseravelmente. Depois teve o Wii, que veio com Twilight Princess, e o Mario Galaxy veio depois, que foi um sucesso. Mas foi mais sucesso por causa do Wii Sports, não por causa do Twilight Princess exatamente. Já o Switch, ele mesmo não vindo com Mario 3D, o Mario 3D já estava anunciado para aquele ano de lançamento dele. E veio com Breath of the Wild, que foi um sucesso absurdo, né? Então assim, eu acho que tem a possibilidade disso acontecer, tem, mas o retrospecto da Nintendo é muito difícil de ler, né? Porque só no Mario 64 ela fez isso, né? No Wii U, por exemplo, que eu acabei pulando ele veio com o Mario 2D, que foi no New Super Mario Bros. U, e demorou pra sair o Mario 3D World. Eu acho que é uma boa possibilidade, até porque o Mario Odyssey saiu em 2017, não tivemos nem DLC substancial e nem uma continuação. Então acho que faz sentido a Nintendo querer lançar o Switch 2 já com o Mario 3D porradão, pra poder impulsionar as vendas. Eu fico batendo na tecla de que, por exemplo, o Metroid Prime 4 vai ser cross-gen. Por quê? Porque se você ver aqui no relatório do primeiro trimestre fiscal do ano fiscal agora atual, o Metroid Prime 4 continua sem data de lançamento, to be announced, ou seja, a ser anunciado. E nós temos jogos que foram anunciados depois, né, como Super Mario Bros. Wonder, Detective Pikachu, Super Mario RPG, Luigi's Mansion, o Remaster, né, e o jogo da Princesa Peach, que é engraçado isso aqui, né, que ele não tem nome ainda, então eles botaram
Princess Peach vai estrear um jogo como personagem principal. É muito louco esse nome aqui, temporário. Para 2024 e Metroid Prime ainda sem data. Tudo bem que eles não anunciam data no relatório fiscal, mas não tem data ainda. Então há uma grande possibilidade de Metroid Prime 4 ele ser também um título de lançamento do Switch 2. Mas isso não quer dizer que ele seja um grande carro-chefe para poder se tornar System Seller. Né? Não quer dizer que lançar o Metroid Prime 4 junto com o Nintendo Switch 2 no primeiro dia vai fazer com que o Switch 2 venda muito, até porque a franquia Metroid não vende muito. O Metroid Dread é um jogaço, foi indicado ao jogo do ano, eu super recomendo esse jogo, vendeu apenas 3 milhões. Então assim, não sei se Metroid Prime 4 tem um peso para poder ser um título de lançamento, principalmente sendo cross-gen com o Nintendo Switch atual. E para ele ter esse peso, ele teria que ser o mesmo fenômeno de Breath of the Wild, que transformou a franquia Zelda e chamou a atenção de muita gente. O que eu acho muito difícil a Nintendo conseguir fazer isso com duas franquias, né? Mario ela faz isso sempre, porque Mario 3D tá sempre se reinventando, e Mario Odyssey foi indicado o jogo do ano junto com Zelda em 2017. Mas eu não sei, eu não acredito que isso vai acontecer não, cara. Sinceramente, eu acho que o Metroid Prime 4 não tem força pra conseguir tocar o lançamento de um console novo, tá? Aí eu não sei o que vocês acham referente a isso. E galera, é isso. Esse era o rumor, tá? Essa é a informação, eu sei que vocês estão vendo em alguns lugares, eu resolvi trazer pra vocês. Isso aqui nem é tão novo, isso saiu ontem, anteontem. Mas isso aqui, galera, é conjunto de informações de um podcast do Nate the Hate, que tem fama de saber algumas coisas, de ter informações privilegiadas, baseado no que a VGC falou. Em alguns lugares estão falando assim, a VGC bateu o martelo no que o Nate the Hate falou. Não, a VGC fez um podcast, que naquele podcast eles comentam o que o Nate the Hate falou. Então assim, a VGC já falou o que sabe. E aí eles comentam sobre o que o Nate the Hate falou e eles falam, pô, eu acho que pode ser, né? Eu também acho que pode ser, mas a gente não sabe ainda se vai ser ou não, beleza? O que você achou? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essas novas informações sobre o Switch 2, beleza? Dá o like aí no vídeo, inscreve no canal se não é inscrito, me segue nas redes sociais, @canaldigplay, no Twitter e no Instagram. E uma novidade, tá? O Instagram agora eu tô com canal de distribuição, isso quer dizer que é um grande chat que eu posso falar diretamente com vocês. Eu uso muito o Instagram, então isso vai ser uma grande porta para poder a gente se comunicar diretamente, beleza? Eu vou passar notícias para vocês, áudios, vídeos exclusivos lá e também promoções. Então me segue lá no Instagram, @canaldigplay, pra você ficar sabendo várias novidades online, on time e também várias promoções assim que sair, beleza? É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!